Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso evento virtual de FRS 2023. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Santos, sou um sócio aqui da PwC, das áreas de Capital Markets e de Accounting Advisory. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu que já faço esses eventos de FRS, inicialmente presenciais e mais recentemente aí por meio virtual também, que é bom que a gente alcança mais pessoas. Há 20 anos, esse é meu 20º, então um sentimento especial estar aqui com vocês abrindo o evento de hoje. Bom, comigo está também a minha sócia Leila Fernandes, vou deixar que ela se apresente antes da gente dar continuidade aqui ao nosso evento. Bom dia, pessoal. Eu sou a Leila, sou sócia do Deals Tax e estou na PwC há 16 anos. Minha área de especialização é o Deals, reestruturações e International Tax. É um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir um pouquinho de reestruturações societárias. Maravilha. Obrigado, Leila. Um privilégio estar contigo dividindo esse painel. Bom, vou passar a bola também para uma outra pessoa importante aqui do nosso time, a Priscila Fernandes, que tem uns recados importantes. Pri, com você. Oi, Cris, bom dia. Vou me apresentar também rapidamente. Eu sou diretora da área de risco e qualidade aqui da PwC. Estou como coordenadora desse evento, né, dos 4 dias que a gente vai estar compartilhando aqui questões sobre FRS, sobre questões tributárias. Vou passar uns recadinhos para vocês. Essa sessão está sendo gravada, então ela tem aproximadamente 2 horas de gravação. Para vocês serem elegíveis a receber a pontuação para fins de cumprimento da educação profissional continuada do CFC, tem que permanecer conectado nessa sessão online por 75% do tempo. Está em processo de credenciamento, deve sair essa semana aí os registros finais. E o certificado a gente manda até o final do ano calendário para que vocês possam acompanhar suas pontuações junto ao CRC de vocês. A gravação vai estar no YouTube, vai estar também aí na página do evento, e vocês podem acompanhar a PwC nas redes sociais, que sempre a gente tem eventos, tanto técnicos, como eventos relacionados à área contábil, à área de auditoria. Então, nos acompanhem aí nas redes sociais, sigam a PwC. Se vocês quiserem interagir com a gente através da plataforma, para aqueles que não conhecem ainda a plataforma, tem um campo aí com uma tarja vermelha em que vocês podem adicionar suas questões. A gente vai tentar responder ao longo da apresentação. Se sobrar uns minutinhos no final também, a gente tenta interagir com vocês. Mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, porque a gente acha que isso enriquece demais aqui o nosso bate-papo nessa manhã, tá bom? Então, esse é o campo para vocês colocarem as questões. E só fazendo aqui uma propaganda, considerando que hoje é o primeiro dia desse nosso evento de 2023, desde 2020 a gente tem feito esse evento na forma virtual, né? Mas há 20 anos, como o Cris comentou, que a gente ministra esse treinamento, o Cris há 20 anos, eu pouco menos de anos aí que eu estou ministrando, mas a gente vai ter, além de hoje, mais 3 eventos. Então, semana que vem a gente vai falar sobre temas tributários emergentes e implicações contábeis, que sempre é novidades aqui no Brasil, né? O evento 3, que a gente vai falar sobre ESG, relatórios de sustentabilidade e demonstrações financeiras, no dia 26/9. E finalizamos o evento esse ano, no dia 3/10, sobre os desafios da adoção do IFRS 17 pelas seguradoras. Então, se você ainda não se inscreveu, procura evento virtual IFRS 2023 nas páginas de busca aí, que vocês já vão ser direcionados para o site para fazer as inscrições, tá bom? Bom, e conectado aqui com a gente transmitir conhecimento para vocês e também ser parte da solução, né, dos desafios que vocês têm no dia a dia aí. Então, a gente vai passar um pouquinho aqui do que é a nova equação, a PwC atuando junto com vocês, tá bom? Vou passar um videozinho. Aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. Simples, certo? Mas o mundo de hoje não é simples assim. Então, o que acontece se olharmos por um novo ângulo? Podemos fazer algo maior? Se combinarmos criatividade humana, paixão e experiência com a melhor tecnologia, podemos ir além, construindo confiança, hoje e amanhã.
Uma comunidade de solvers que se une para criar novas soluções para novos tempos. Essa é a nova equação. Maravilha. Então vamos em frente. Bom, vocês viram o vídeo que traz a questão da nova equação, que está intimamente conectada à criação, né, ao desenvolvimento dessa comunidade de solvers que abordam e endereçam situações relevantes, críticas dos nossos clientes. Esse treinamento, no final das contas, acaba sendo um reflexo disso. Tá? Estamos aqui, eu e Leila, de capacidades e de expertises distintas, mas combinando conhecimentos para poder apoiá-los na busca aí de soluções para esses temas. Bom, sem mais delongas, vamos entrar no primeiro tema, né, dessa série de 4 encontros que a Priscila citou, falando um pouco sobre aspectos práticos de reorganização societária. Como também acho que a Pri comentou no início, fiquem à vontade para trazer perguntas, elas sem dúvida nenhuma enriquecem o debate, vocês digitam aqui, a gente vai fazendo o máximo de esforço para respondê-las durante o evento, mas também nos comprometemos aqui, Leila e eu, a acessarmos vocês com aquilo que a gente não conseguir trazer ao longo das nossas 2 horinhas aqui, temos a limitação de tempo. Bom, a nossa agenda, ela está dividida da seguinte forma, a gente vai fazer uma recapitulação técnica, né, de alguns assuntos importantes para que a gente nivele os conhecimentos e siga adiante, e aí trazer alguns cases para debate aqui, tratando de temas como reorganização para aproveitamento de ágil, reorganizações internas, reestruturação de dívida, e aí os nossos comentários finais de encerramento. Bom, abriremos então falando um pouco sobre os objetivos de uma reorganização societária, né, Leila? Se você quiser comentar um pouco sobre a nossa conceituação, né, de onde veio a provocação para falarmos sobre esse assunto. Sim, vamos lá, Cris. As reorganizações societárias, elas são espécies de alterações na sociedade para fins de reestruturações dos mais diversos tipos. Então, a gente pode ter alteração do tipo social, alteração do quadro societário, alteração dentro do grupo econômico, alteração de unidades de negócio, e elas podem ser representadas principalmente em processos de fusões e aquisições. Então, fusões e aquisições é comum a gente ver reorganizações societárias, seja pela compra e venda, troca de ações, fusões em si, incorporações. A gente tem também, de forma muito comum, as cisões, quando existe essa divisão da empresa com a parcela cindida, sendo vertida tanto para uma NewCo quanto para uma empresa já existente. A gente pode ter deals, aquisições que acontecem dessa forma também, né? A gente tem o drop-down, que nada mais é do que a contribuição de capital em uma subsidiária com ativos. E a gente tem redução de capital também em natura, que a gente chama, que é a redução de capital e em situações que ao invés de entregar dinheiro, você entrega um ativo, você pode entregar ações, cotas de uma subsidiária. A gente tem os mais variados tipos aqui de formas legais e elas vão mudar. Em algumas vezes as mudanças são gigantes, né? Então a gente consegue caracterizar exatamente qual é a reestruturação que está sendo feita. Em alguns outros casos, elas se misturam e elas se assemelham e a gente precisa entender qual é a substância e qual é o propósito daquela reestruturação para entender de fato o que está sendo feito ali naquele movimento societário. E aí a gente entra nos objetivos, né? Quando a gente está analisando uma reestruturação societária, uma reorganização,
quais são geralmente os objetivos que a gente vê, ou o que a gente se depara em casos de reestruturação societária. A gente pode ter fortalecimento de mercado, então você está juntando unidades de negócio ou separando unidades de negócio para focar em alguma específica. A gente tem mudanças nos tipos de atividade da empresa, mudança na marca, expansão da marca, planejamento sucessório, que tem sido super comum também, planejar já empresas familiares, isso é muito comum, planejar a sucessão através das reorganizações societárias, diminuir a concorrência, né? Então, aquisição de concorrente, aquisição de unidades de negócios de concorrente, preparação para eventual IPO, quando a janela está aberta, redução de despesas, então às vezes a gente tem grupos com inúmeras entidades jurídicas e aquilo causa um custo administrativo, né, despesas muito relevantes e a consolidação disso em números menores, a otimização daquele grupo, ele gera redução muitas vezes significativa de despesa. Obviamente, a gente tem aqui também o aproveitamento do ágil, muito comum em casos de reorganização societária, porque a gente precisa dessa incorporação entre as empresas para que o ágil possa ser amortizado para fins fiscais. E também a gente vê casos, é muito comum a gente se deparar com casos de reorganização societária em situações de reestruturação da dívida das companhias, né? Das companhias ou das empresas. Acho que esses são os principais objetivos que a gente se depara no dia a dia e exatamente por conta da complexidade desses assuntos, a gente sempre faz uma análise conjunta, não só do ponto de vista contábil ou não só do ponto de vista fiscal, mas consolidado o tratamento contábil juntamente com o tratamento fiscal para entender quais são de fato os impactos finais e os objetivos daquela operação. Perfeito, Leila. De fato, a gente tem uma série são normalmente situações extremamente críticas da vida, da existência da companhia, porque ela está geralmente buscando dar cabo aí a alguma etapa de um planejamento estratégico da vida dela, e a gente vai observar isso nos cases que a gente vai tratar na sequência. Bom, então, antes da gente analisar alguns cases, né, vamos trazer um pouco de recapitulação da norma contábil, né? A gente não pode perder de vista que, no fim do dia, o nosso objetivo aqui é entender como isso é refletido nas informações financeiras dos preparadores, e, para isso, a gente tem que buscar pautar a discussão nas normas contábeis existentes dentro aí das IFRS. Alguns conceitos, né, que nos remetem a tanto a norma de combinação de negócios como a norma de controle. Negócio, conjunto integrado de atividades e ativos capaz de ser gerenciado para geração de retorno. Acho que é um conceito já bastante consolidado, né, a despeito das alterações na definição de negócio que já estão em vigência já 2-3 anos. A combinação de negócios, né, que é uma operação pela qual um adquirente obtém controle de um ou mais negócios, né? Então, a questão da transferência de controle, que deriva justamente da norma do IFRS 10, né? A toda aquela discussão do tripé de controles, a transferência, quer dizer, a existência de um poder para direcionar as atividades relevantes, a existência de exposição a retornos variáveis e também a existência de oportunidades para exercer esse controle de forma a influenciar os retornos variáveis, que é aquele tripé que a gente já conhece relacionado à definição do controle. E grupo é a controladora e as suas controladas, ou seja, aquelas entidades sobre as quais a controladora detém o controle, que também é prescrito na norma do IFRS 10, né, que trata de consolidação, controles. Então,
conceitos iniciais que a gente vai tratar, a aplicação do IFRS nas demonstrações consolidadas, né? É uma coisa que eu sempre discuto com os meus clientes, quando a gente vai tratar ou vai discutir uma transação, é muito importante que a gente observe qualquer operação que vai ser analisada, primeiro, sob o ponto de vista consolidado, que a gente enxergue aquela figura lá de cima, lá do alto, para que a gente entenda como todas as movimentações estão sendo planejadas, desenhadas e com qual propósito, porque aí é muito mais fácil que a gente consiga concluir sobre o tratamento contábil e como isso tem que aparecer nas demonstrações financeiras como um todo. Indo adiante na nossa parte conceitual, falando um pouco sobre a questão do controle comum, né? Então, o controle comum é uma combinação de negócios, né, tal como acabamos de descrever, mas, né, onde todas as entidades envolvidas no processo estão sob controle de uma entidade comum, né? Ou seja, a mesma entidade controla duas outras entidades que estão dando sequência a um processo de combinação de negócios, tanto antes como depois. Então, ainda que tenha acontecido a combinação de negócios, todas as entidades que estão envolvidas, tanto antes como depois, elas permanecem sob controle comum. Aqui, nada mais do que um reforço do que a Leila já trouxe com bastante detalhes, né? Alguns motivos pelos quais a gente observa combinações de negócio ou transações de uma forma mais abrangente sob controle comum. A Leila já avançou bastante nesse ponto aqui, eu acho que a gente não precisa, né? E quais são as orientações contábeis existentes, né, para transações sob controle comum? Elas são excluídas do escopo do IFRS 3, existe um projeto, né, que deu um pouquinho, deu alguns passos atrás, o IASB está num momento de entender os feedbacks que ele teve, porque havia e existe o planejamento para que se defina uma orientação, uma norma para tratar do tema de combinação de negócios sob controle comum, porque existe alguma diversidade na prática, tanto no que tange ao tratamento contábil, como também a forma de apresentação dessas informações. Isso também está intimamente ligado à existência de requerimentos específicos sob o ponto de vista regulatório nas diferentes jurisdições. Vamos lembrar que o IFRS é um conjunto de práticas, de normas, né, e práticas, princípios, que é para ser aplicado globalmente, mas cada jurisdição tem suas especificidades e acaba trazendo ali algumas orientações específicas para determinados temas, né? E existe alguma orientação limitada nos IFRS para questões como aquisição de um grupo de ativos. Lembre-se, quando eu não estou falando de uma combinação de negócio, invariavelmente eu estou falando de uma transação envolvendo um grupo de ativos, e também temas como a formação, né, a utilização de uma NILCO, de uma veículo, né, de uma shell company para performar etapas desse processo, o que certamente tem que ser levado em consideração e tem desdobramentos também que a gente precisa entender. Muito bem, chega de falar, né, e vamos trabalhar um pouco. A ideia aqui, vamos fazer um teste, se a gente consegue, né, é fazer algumas dinâmicas aqui com algumas questões para que a gente possa comentar. Então a gente vai, podemos colocar a primeira questão, né, aí a primeira questão vocês respondem sim ou não. Então, combinações de negócio traz orientação a respeito dessas transações. Qual? Primeira, entidade A adquire um negócio da entidade B. Partes não relacionadas. Já está aberto aqui para as respostas? Sim, Cris. Sim. Então vamos lá, pessoal. Sim ou não? Vou ler de novo a questão. Olha lá, já temos aqui 9 votos. Então acho que vocês estão muito bem. Então, quer dizer, então a entidade A e a entidade B, que não são partes relacionadas, então a entidade A adquire um negócio da entidade B. O pessoal fica sempre pensando que tem alguma pegadinha envolvida, né? Talvez tenha, talvez não sei. Vamos descobrir. Ok. Bom, já temos aqui pelas minhas 250 respostas, mais ou menos.
Tá, acho que a gente já definiu uma tendência aqui. Ponto. Batemos as 300 respostas. Então, vamos fechar e vamos adiante comentar, porque é para a gente ganhar tempo, ok? Vamos lá. Ampla maioria, 80% sim e sim, pessoal. Sim, essa é a situação tradicional, né? Quer dizer, uma entidade adquire outra, não tem o controle de outra, o negócio, não tem, não são partes relacionadas, vamos embora. Segunda questão, a entidade A adquire um grupo de ativos, não um negócio, um grupo de ativos da entidade B, e não são partes relacionadas. O IFRS 3 trata disso? Sim ou não? Vamos lá, questão 2. Vamos trabalhar. Eu vou estabelecer um tempo aqui para que a gente... Estou vendo que são 9h22, para que a gente... Deixa eu até ligar meu cronômetro aqui. Sejam rápidos no gatilho aí. Não vi nenhuma resposta ainda aqui. Opa, entrou. Tá bom. Nossa, quase que eu falei qual a resposta que está predominante aqui e estragar a surpresa, hein? Vamos ver. Beleza. Ok, podemos fechar. Dos respondentes, eu não sei se eles conseguem ver, Pri, os respondentes online aqui, né, em tempo real, mas... Eles veem o percentual, o Cris. Eles veem o percentual. Então sim, tá bom. Então eu achei que eu tinha uma informação a mais do que todo mundo, mas não tem. O não estava ganhando mais, né? E aí o sim começou a dar uma virada aqui. Não chegou a virar, mas é isso aí. Surpreendentemente, né? A gente está tão acostumado a buscar no IFRS 3 a resposta para a combinação de negócio que não percebe que tem lá um comentário que trata, né, o parágrafo 2, se eu não me engano, um dos tópicos, que fala um pouco sobre a aquisição de um grupo de ativos. Em geral, né, só para matar a curiosidade da metade da população, ou um pouco mais, que respondeu que não tinha orientação, se eu estou falando de um grupo de ativos, né, e não de um negócio, eu preciso reconhecer os ativos que eu estou adquirindo, também eventuais passivos que venham juntos, e a contraprestação é aquela que tem que ser distribuída entre esses valores a partir do valor justo relativo dos mesmos, tá bom? Essa tinha uma pegadinha, tá vendo? Próxima questão. A entidade A adquire um negócio da entidade B. Então, estamos falando de novo de negócio, e agora todas são controladas do mesmo grupo. Pergunta, o IFRS 3 traz a orientação dessas transações? Bora, vamos responder aqui a questão 3, por favor. É disso que eu gosto, ó. Divisão de opiniões. Ok, podemos encerrar. 62% entendem que sim, 38% entendem que não, ou seja, a maioria entende que sim, e a resposta, claro, é não, né? Quer dizer que temos discussão aqui. Então, o IFRS 3 traz a orientação de como tratar as transações? Não, não traz. Vamos falar um pouco sobre isso na sequência. Guardem a curiosidade. E, para finalizar aqui o nosso warm-up, a situação 4, a entidade A adquire um grupo de ativos, não um negócio, da entidade B. Então, estamos falando de novo de grupo de ativos, tá? E agora tem uma variante aqui, né? São controladas do mesmo grupo. Então, a pergunta que fica é, temos orientação sobre isso ou não no IFRS 3? Vamos lá, pergunta, respostas. Primeira parcial aqui com... Já temos... Ok. Batemos já 146 respostas para mim. Pronto, já rodamos praticamente mais de 300. Legal. Então, eu tenho aqui
37,5% entende que sim, tem orientação, 41%, teve mais uma rodada aqui, e 59% entende que não há orientação, então maioria entende que não há orientação, e claro, a resposta é sim, há orientação, que na prática é a mesma orientação para a transação de grupo de ativos que estava ali na questão 2, né? Transação de grupo de ativos é transação de grupo de ativos, não tem a mesma diferenciação que existe na questão da combinação de negócios em si. Bom, só mostra essas opiniões aí díspares, né, que na questão 1, que era o simples, né, a combinação de negócios, a grande maioria, 90% acertou, no resto houve aí algumas opiniões divididas, então acho que o módulo é relevante, seguimos. Bom, aqui então a introdução, né, transações sobre controle comum. Eu preciso, eu eventualmente posso ter discussões relacionadas à reorganização de capital, que em essência não é uma combinação de negócios, vamos falar um pouco sobre isso. Aquisição de ativos, né, que existe uma exclusão do escopo do IFRS 3, né, em que pese existe orientação no IFRS 3, como eu já comentei aqui para o tratamento contábil, e quando eu estou falando de um negócio, né, sob controle comum, aí sim, exclusão do escopo do IFRS 3 e vamos discutir o que fazer nesse momento. Essa árvore de decisão aqui, ela tem como propósito nos mostrar como abordar o tema de transações sob controle comum. Bom, então, primeira questão que eu tenho que observar é se existe controle comum em uma transação específica. Se eu não estiver falando de transação controle comum, à esquerda, né, eu vou contabilizar de acordo com o IFRS 3, método de aquisição, vamos em frente. Por outro lado, se existir, né, o controle comum envolvido no processo, aí eu preciso avaliar se essa transferência constituiu a transferência de um negócio. Bom, remeto à discussão da definição de um negócio que a gente abordou lá no início, né? O conjunto de ativos que gera o retorno, enfim. Se não for, se não constituir, né, a transferência de um negócio, então, invariavelmente, eu estou falando da transferência de um grupo de ativos, de um ativo ou de um grupo de ativos, e está lá, como eu havia dito, IFRS 3, parágrafo 2b, né, que eu vou aplicar, ou se eu estiver falando de um ativo só, eventualmente eu posso remeter até ao próprio pronunciamento de um ativo, né, como imobilizado, um intangível, estoques e assim por diante. Muito bem, agora focando na questão abaixo aqui, né, se eventualmente estou sob controle comum e constituiu, né, a operação a transferência de um negócio. Bom, então aí eu preciso fazer mais uma indagação aqui, né? A entidade de report, né, a entidade que prepara as informações financeiras, é uma NILCO, né, é uma entidade que foi constituída para esse propósito, sem substância? Se a resposta for não, então, genuinamente, não estou falando de uma transação com uma NILCO, estou falando de duas entidades com substância, havendo a transferência de controle de uma para outra, né, do negócio de uma para outra, ou de tudo que está dentro de uma, e isso é um negócio para outra. Então, aí eu preciso fazer a seguinte pergunta: se a entidade de reporte já estabeleceu uma política contábil para essas transações? Opa, aqui tem uma informação importante. Lembra aquela resposta que foi o nosso único não, né? Que dizia, poxa, então não existe orientação no IFRS 3 para tratar de transações sob controle comum. Não existe, por quê? Porque o IFRS 3 estabelece que uma política contábil tem que ser definida, né? Então, se já existe, indo aqui para a esquerda, uma política contábil definida, eu preciso aplicar
esse método, né, que vamos discutir um pouco sobre esses métodos um pouco mais adiante, mas eu preciso aplicar de forma consistente, porque uma vez que eu estabeleça essa política contábil, preciso ir adiante e tratar e aplicar a mesma política para todas as transações. Diferentemente, se é a primeira vez que isso acontece e eu ainda não tenho estabelecido uma política contábil, aí estabeleço a política contábil e prospectivamente vou ter que aplicar isso de maneira consistente para transações semelhantes que venham a acontecer, né? Agora, subindo um pouco de novo, isso é o que a gente explorou se a gente não estiver falando de uma NILCO, né? Ou da existência de uma NILCO. Mas, se nós estivermos falando de uma NILCO, ou da existência de uma NILCO interposta na transação, aí a gente vai ter que discutir um pouco mais uma questão. Se essa transação que envolveu a NILCO atende à definição de uma combinação de negócios. E uma série de questões acaba sendo examinada ou precisa se jogar a luz sobre elas para discutir o tema. A questão da substância, sem dúvida nenhuma, e isso advém principalmente da existência de algum tipo de atividade dentro dessa NILCO, ou se eu estou fazendo essa transação para um propósito específico, como aqueles que a Leila frisou no início, porque se a transação acabar não sendo qualificada como uma combinação de negócios, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso ao longo do caminho, é uma mera reorganização de capital e, portanto, eu tenho que estabelecer um tratamento distinto, né, de uma combinação de negócios sob controle comum. Falaremos sobre isso adiante. Um exemplo, então, simples de uma operação com controle comum, vamos ver se os nossos efeitos especiais aqui foram preservados. Opa, deixa eu voltar. Então, vejam o caso inicial, né? Eu tinha uma entidade, que é a entidade H, uma holding, que tinha lá 100% da subsidiária 1, 100% da subsidiária 2, que, por sua vez, tinha 100% de participação na subsidiária 3. Essa era a situação inicial. A situação posterior, né? Então, a holding, a subsidiária 2 transferiu a subsidiária 3, que era um negócio, para a subsidiária 1, e aí a pergunta, né? Existe controle comum? Sim, porque tanto a subsidiária 1 como a subsidiária 2 e a subsidiária 3 estão abaixo, sob o mesmo controle da holding H. Portanto, eu estou numa situação clássica aqui de controle comum. Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos ver se a gente consegue fazer mais esse teste aqui de temperatura, né? Veja só, eu tenho um cenário de divisão. Eu tenho uma entidade que tem uma divisão específica dentro dela e ela tem uma subsidiária, né? Uma outra entidade que ela tem 100% de participação. Na situação seguinte, a controladora transfere essa divisão inteira para a sua subsidiária. Pergunta: existe controle comum? Veja, aqui eu não estou transferindo o controle de uma entidade, mas sim um conjunto, né, uma unidade. A pergunta que fica é se há controle comum numa situação como essa. Já está aberto aqui a participação para vocês falarem sim ou não. Vamos ver o que a gente observa aí. Vamos lá. Grande maioria entende que sim, há controle comum nessa transação. Perfeito, né? A divisão é controlada pelo mesmo grupo antes e depois. Então,
em que pese não estamos falando de um CNPJ, né, de uma entidade completa, mas sim de uma simples divisão, igualmente eu estou falando sobre uma transação sob controle comum. Perfeito, pessoal, perfeito. Bom, vamos fazer aqui uma reflexão sobre essa parte de baixo. Vocês estão vendo circundada aqui aquela árvore de decisão, né? A discussão sobre o estabelecimento de uma política contábil para refletir as combinações de negócio sob controle comum, né? Então, há ou não há política contábil? O que falar sobre isso, né? Essas combinações de negócio sob controle comum, não existe orientação específica, como a gente já discutiu no IFRS 3, então eu preciso estabelecer uma política contábil para a tomada de decisão dos usuários. Obviamente, essa política contábil não pode confrontar o que está dentro do framework, pode aplicar. O IAS 8 traz bastante orientação sobre essa questão de definição e estabelecer políticas contábeis, né, para temas que não são pontualmente cobertos pelas normas, e essa é a nossa principal referência. Ele tem que ser aplicado também de maneira consistente, como a gente já abordou. São dois os métodos que são reconhecidamente aqueles que a gente verifica na prática em situações de combinação de negócios sob controle comum. O primeiro deles é a aplicação por analogia do IFRS 3, que é a aplicação do método de aquisição, né, que a gente já conhece, até vou recapitular ele em um minuto aqui, mas o primeiro é esse. O segundo é a contabilização do valor contábil precedente, os valores históricos, né, que em linhas bem gerais, a gente vai também falar um pouco mais sobre ele, mas ele determina que eu acabo transferindo ou utilizando como referência aqueles valores que já estão contabilizados no último nível de consolidação. Portanto, aqui a gente não fala sobre a existência de reconhecimento adicional de ágio ou de ganho por contraprestação vantajosa e assim por diante. Meramente eu utilizo os valores que já estão em livros. Bom, no primeiro método, então, que é o método de aquisição, que todo mundo já em algum momento se deparou com essa discussão, mas eu tenho lá a identificação de quem é o adquirente, né, com todas as nuances e complexidades que isso pode trazer, inclusive o próprio debate sobre a NILCO, né, que pode nos remeter para uma discussão de reorganização societária, determinar a data de aquisição, né, importante porque ela vai acabar sendo uma data-chave para o estabelecimento dos valores justos, tanto da contraprestação transferida, como dos ativos passivos, ativos identificáveis que forem envolvidos nessa transação. Reconhecer e mensurar a contraprestação e, por fim, reconhecer e mensurar o ágio, se existe, ou ganho por compra vantajosa. Aplicação completa do IFRS 3. Vale destacar que, a despeito de ser uma possibilidade, né, uma vez que a norma me dá a liberdade de desenvolver uma política contábil e a aplicação do IFRS 3, por analogia, é algo que a gente observa na prática, globalmente, há que se respeitar considerações pontuais dos reguladores. Então, por exemplo, aqui no Brasil, há uma orientação para empresas públicas que em transações sob controle comum, eu não aplique o método de aquisição para registro contábil dessas transações, o que necessariamente me remete à segundo método que mais se observa na prática para esse tipo de transações, que é a contabilização dos valores precedentes dos saldos históricos, né? Então, nesse contexto, não há registros ao valor justo na data da transação, os valores ou o conjunto de ativos que compõem um negócio que é transferido de uma parte a outra são transferidos pelos seus valores precedentes, inclusive
considerando saldos e valores justos de transações passadas. Ágio de qualquer combinação de negócio anterior, se compuser aquele acervo, né, de ativos que constitui um negócio. Não são reconhecidos novos intangíveis, lembrem-se, né, daqueles chamados ativos identificáveis. Aqui eu não faço esse novo exercício, e eu sempre vou mirar o nível mais alto da consolidação do grupo. Lembrem-se daquele meu comentário inicial, né, que eu preciso sempre enxergar inicialmente a transação lá em cima, no nível mais alto do grupo, porque aí é mais simples de eu enxergar o que eu estou transferindo de uma parte para outra. Sem um novo ágio, não reconheço um novo ágio. Importante que qualquer diferença entre uma contraprestação que exista e os ativos, passivos, líquidos que tenham sido transferidos do controle de uma parte para outra são refletidos diretamente no patrimônio. A débito ou a crédito depende da diferença, né? Se for uma diferença devedora ou credora, porque efetivamente eu estou tratando de uma transação envolvendo entidades que estão sob controle comum. Então, na essência, eu estou movendo pedaço, né, de capital de um lugar para o outro. Ok? Eu vou fazer já uma pausa para observar questões aqui, para que a gente não perca a dinâmica. Eu estou vendo que tem algumas questões sendo colocadas e a gente já vai fazer uma curadoria delas, pessoal. Vamos lá. Contabilização de negócios sob controle comum, então o impacto da escolha da política contábil. O propósito aqui é a gente tentar simular, a partir de uma transação dada, né, como seria ou como ficariam os números a partir da utilização de um ou de outro método. Então, por favor, deem uma olhada nesse exemplo, né? Então, a entidade A, que está aqui descrita nesse diagrama, adquiriu a entidade X em 2000X1, aplicando o IFRS 13. Então, veja, o momento que X entrou no grupo, né, foi adquirido de um terceiro. Então, o método de aquisição foi aplicado. 2 anos depois, em 2000X3, a entidade X ela é transferida para baixo da entidade B, que é o que a gente vê à direita na caixinha do depois, né? Em troca de caixa. Então, houve transferência de caixa nessa transação. Então, tanto a entidade A como a entidade B preparam demonstrações financeiras consolidadas, ok? Então, isso é um dado importante para nos guiar adiante aqui no nosso exercício. Bom, primeiro, impacto nas demonstrações financeiras consolidadas de A. Mais uma vez, recordem-se do meu comentário, né? Eu estou enxergando agora o big picture, né? A transação como um todo. Nesse contexto, nada muda para A. X era controlada antes, X permanece sendo controlada depois. Então, nos livros consolidados de A, nada acontece. Bom, então vamos olhar o que acontece no que tange as diferentes escolhas de política contábil entre uma e outra. Olha os dados que a gente tem para essa transação. É importante que vocês memorizem, anotem, porque eles vão compor aqui os nossos lançamentos. Sim, teremos lançamentos contábeis nesse treinamento. Daqui por diante. Então, vejam lá. O valor pago pela subsidiária B para a compra de X, então eu vou voltar 1 minuto para vocês entenderem. Então, B, né, comprou X. X era irmã e passou a ser filha. Então, pelo valor de 20 milhões. Né? Nessa data em que a transação aconteceu, o valor justo dos ativos líquidos da subsidiária de X, a adquirida, era 15 milhões. O que é isso? É o valor justo de todos os ativos e passivos, tal como seria aplicando o IFRS 3, ativos identificáveis, passivos contingentes e assim por diante. Eu tenho lá um PL a valor líquido de 15 milhões.
O valor contábil do patrimônio líquido de X, quer dizer, se eu pegar uma demonstração financeira, o balanço de X, eu vou ver lá um PL de 10 milhões, que vai ser a diferença entre os seus ativos e passivos mensurados de acordo com as normas relevantes para cada um deles. E, por fim, um último dado, que é o valor contábil dos ativos líquidos da subsidiária X nas DFs consolidadas de A. Lembrem-se que, no primeiro momento, X foi adquirida de um terceiro, né, de um vendedor externo, e nesse momento foi aplicado o PPA, o IFRS 3, que 2 anos depois, lembrem-se que era 2000x1 e passou a ser 2000x3, 2 anos depois, esse valor contábil dos ativos líquidos da subsidiária X nas demonstrações consolidadas de A era de 12 milhões. Muito bem. Aí vem a pergunta, né? Qual o lançamento das demonstrações financeiras consolidadas de B agora, se for aplicado o IFRS 3? Então, o nosso primeiro cenário é esse. Meio caminho, eu já dou para vocês aqui. O caixa pago foi 20, ok? Tá, a parte mais difícil eu já fiz, agora a parte fácil é com vocês. Então, eu tenho que ter um pedaço em ágil, não sei. Ativos líquidos identificados, não sei. Patrimônio líquido, não sei. A alternativa A diz que eu tenho que colocar tudo com os ativos líquidos recebidos. Então, é 20 milhões que vai a crédito para o caixa que eu paguei, e o débito seria reconhecimento simples dos ativos, cada um na sua linha, obviamente, 20 milhões. A alternativa B fala que não, eu preciso usar 15 milhões, né, que é o valor justo dos ativos na data da combinação de negócios, e a diferença é registrada como ágil. E a alternativa C me remete a registrar os ativos líquidos a 10 milhões, que é o valor do custo desses ativos, o valor de custo, né, dos ativos líquidos nos próprios livros de X, e um ágio de 10 milhões. Vamos então para a nossa questão de número 6. Já estão respondendo bastante aqui, eu falando com tanta calma, né? Vamos lá, já tenho quantas respostas? Umas 170 respostas aqui, tá bom. Já temos mais ou menos 65% entende que eu vou ter o ágio de 5, e aí empatado aqui mais ou menos 15%, 18%, entendendo que eu vou ter um ágio maior, porque eu vou registrar os ativos líquidos ao valor de 10, e o resto que eu vou só transferir os ativos líquidos. Podemos encerrar, e aqui para a nossa resposta, que é a B de bola, né? Voltando aqui no final, 69% acertou, então o que mostra que 31%, a soma aqui das duas outras alternativas, entendeu que tinha que ser diferente. Então, sim, vocês acertaram na grande maioria. Eu estou aplicando por analogia o IFRS 3, portanto, na data da aquisição, da combinação de negócios, eu preciso encontrar qual é o valor justo daqueles ativos e passivos, registrar, e a diferença em relação à contraprestação é o ágio, né? Uma super simplificação do que seria o método de aquisição. A alternativa A, ela não faz sentido porque ela não traz, né, o reconhecimento dos ativos e passivos aos seus valores justos, e o problema com a alternativa D é o mesmo, né? Eu estou quase remetendo àquela minha combinação de negócios antes dos IFRS, né? Que o ágio era a diferença entre o que eu paguei e o que eram os valores de livro da minha entidade. Muito bem, então está aqui, né? Essa é o reflexo da aplicação por analogia do IFRS 3. Muito bem. Bom, mesma história, né? Então vamos usar agora os valores anteriores, né? Aqui vocês vão ver que a situação é a mesma, tá? Eu não vou descrevê-la de novo, mas X era controlada direto ali da anterior, e vai passar para o controle DB.
mesmos dados, tá? Então a gente tem os mesmos dados, é exatamente a mesma operação, e agora a pergunta que fica é a seguinte: ok, agora eu estou aplicando não mais o IFRS 3 por analogia, estou usando valores predecessores. O que eu faço, né, com o meu débito? Já sei de novo, parte mais difícil já fiz, caixa de 20 milhões saiu. Então, alternativa A, eu vou registrar os ativos líquidos a 20 milhões. Alternativa B, eu vou registrar os ativos a 10 milhões e vou ter um efeito no patrimônio de 10. Ou alternativa D, de 12 milhões os ativos e o patrimônio é 8 milhões. Reparem que aqui eu já estou dando mais uma informação, não tenho ágio reconhecido de forma nenhuma. A questão é se eu preciso ter um impacto no patrimônio e, se sim, qual é o valor desse impacto. Vamos lá. Questão 7. Essa eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Ok, já temos aí perto, um pouco mais de 200, então vamos lá. Aqui teve também um pouco menos de concordância, mas a alternativa que prevaleceu foi a C, com alguma coisa perto de 60%, que falava em ativos líquidos de 12. Está certíssima, e o efeito no patrimônio líquido. E por que essa é a correta, pessoal? Porque o valor de 12 dos ativos líquidos é justamente o valor do nível mais alto de consolidação, né? Lembrem-se que X tinha sido adquirido em 2000 e X1. 2 anos depois, o efeito que X tinha no consolidado, né, de A era 12 milhões. Então é isso que eu estou transferindo de A para B. Como houve o desembolso de 20 milhões, a diferença entre o que eu desembolsei e o que está sendo transferido é registrado no patrimônio líquido, tá bom? Muito bem. Esse foi o método aplicação dos diferentes métodos para fins de registro dos efeitos, né? No que tange também a reapresentação ou a apresentação nas demonstrações financeiras, também há duas possibilidades, e tudo isso está sendo observado naquele projeto do IASB que eu comentei anteriormente com vocês, né? Tanto a questão do reconhecimento, da melhor forma de reconhecer, como também da forma adequada de apresentação. A primeira estabelece aqui à esquerda a reapresentação de comparativos, né? Então, incorporar os resultados, o balanço patrimonial da adquirida, como elas sempre tivessem sido combinadas, refletir o resultado das duas entidades, né? Mostrando o ano inteiro, reapresentar os comparativos, né? Esse acho que é o método mais comum que a gente observa em operações de mercado de capitais, etc. E eu tenho alternativamente comparativos não reapresentados, né, quando há a incorporação de resultados da adquirida prospectivamente, a partir da data da transação e não reapresentação de comparativos. Então, o que a gente observa hoje é uma diversidade na prática da aplicação desses dois métodos. Deixa eu dar uma navegada aqui, ver se responder alguma pergunta. Tem algumas chegando. Vou pegar uma aqui, olha só, do Rafael. Como ocorre, questão 44, pessoal. Como ocorre na prática a comprovação de que o valor justo escolhido
para os ativos líquidos está correto? Existe algum documento que precisa ser elaborado? O próprio estudo de avaliação dos valores justos. Se eu estiver aplicando, por analogia, o IFRS 3, eu preciso, inclusive, ter o suporte documental para que esses números sejam feitos, sejam registrados adequadamente. Tem pergunta aqui sobre aproveitamento fiscal do ágio, a gente vai tratar um case sobre isso, vou pular. Ô, Cris, Diga lá, Leila. Cris, só te interrompendo um pouquinho, eu vi que tem muita pergunta sobre o aproveitamento fiscal do ágio gerado internamente. E aqui acho que é só uma observação, o aproveitamento fiscal do ágio, ele requer que seja gerado em aquisições entre partes não dependentes, entre terceiros, partes não relacionadas. Então, tudo que for parte dependente dentro do grupo, ele não é dedutível para fins fiscais, tá bom? Perfeito. Tem duas perguntas aqui que elas meio que se respondem. A primeira é: qual a norma que impede o uso do... A pessoa escreveu IFRS 15, mas acho que quis dizer IFRS 3. Para empresas públicas em combinação de controle comum. E aí a outra pergunta é: no caso de uma operação entre empresas do mesmo grupo econômico, se a empresa optar por aplicar o PPA, isso não poderia caracterizar um ágio gerado internamente? Na prática, a visão do regulador é que numa transação de mercado de capitais, eu daria muita margem para a criação de ativos, né? Então, estabeleceu-se, isso não é a única jurisdição, isso acontece em outras jurisdições, vetado o uso de analogia do IFRS 3 em transações de controle comum. Que mais? Esse controle também se aplica para filiais no Brasil? Sim, tudo que a gente está falando aqui são conceitos que se aplicam, a gente até vai tratar nos casos logo mais, alguns casos que são envolvendo empresas de fora, mas isso não traz variantes aqui para a nossa análise. Poderiam comentar como as reorganizações societárias podem afetar a governança corporativa e a estrutura de poder dentro da empresa? Ora, é uma pergunta bem interessante e ampla, né? Mas eu acho que eu fiz um comentário no começo que eu busco ele de volta aqui para o Rafael que fez a pergunta. Normalmente uma reorganização societária, como a Leila bem frisou no início da apresentação, ela sempre é realizada a partir acho que da execução de um plano estratégico, né? Seja ele um IPO, uma reorganização de dívida, um carve-out, etc. Então, eu acho que a reorganização ela ocorre a partir da governança corporativa, né? Da existência de uma estrutura de governança que trata sobre a implementação de uma estratégia pontual, né? E a estrutura de poder, a gente está falando invariavelmente aqui de situações onde há controle comum. Então, é óbvio que cada caso tem que ser analisado individualmente, Rafael, mas eu acho que, em geral, não deveria afetar num primeiro momento, talvez num segundo momento, se eu estiver fazendo um carve-out para vender uma unidade de negócio, se eu estiver fazendo uma separação para um IPO, mas também vamos abordar um pouco isso nos casos que traremos em seguida. Essa é boa, hein? Acho que daqui eu não vou responder a sua pergunta, Alexander, mas eu gostei muito dela. Acho que eu vou produzir um material sobre isso. Quais são as 5 perguntas que o Conselho de Administração deve fazer em uma reorganização societária? Aguardem que isso terá acho que isso merece um conteúdo exclusivo. Então tá bom, pessoal, eu vou continuar. Tem outras perguntas. A próxima também, Cris, a próxima é boa também e pode fazer parte desse seu material. Eu rolei. Do meu não, nosso, Leila, por favor. Qual que é a próxima? Lê aí que eu acho que eu passei já. Quais os riscos devem ser monitorados pelo Comitê de Auditoria Interna em uma reorganização societária? Também do Alexander. Perfeito. Obrigado, Alexander, pelas perguntas. E eu e Leila voltaremos em breve com novidades sobre o tema, Leila. Bom, vamos lá. Aí a gente volta para o nosso roteiro, e aí a gente vai
voltar para aquela discussão, né? Quer dizer, a entidade de reporte é ou não uma NILCO, né? Se a gente concluísse que sim, é uma NILCO, então vinha a discussão sobre a transação atender ou não a definição de uma combinação de negócios. Vamos falar um pouco sobre isso então, né? Então, aqui a gente tem o cenário que a gente vai discutir, né? Tem uma entidade A que controla uma entidade B, um cenário intermediário no qual eu interpus, né, ou interpus não, perdão, criei uma NILCO embaixo de A, né, que aí é uma irmã de B, e num terceiro momento tenho certeza que uma boa parte de vocês já viram esse tipo de transação acontecendo, né? Aí sim, num outro momento eu interpus NILCO sobre B, né? Então a NILCO tem a participação integral em B. As transações envolvendo uma NILCO, elas provavelmente vão ser identificadas como reorganizações de capital, né? Sobretudo se eu estiver falando de transações como troca de ações, onde a NILCO cede ações e para obter aí o controle de uma entidade operacional, né? Então, isso está fora do escopo do IFRS 3. Provavelmente, essa interposição da NILCO, uma transação com a NILCO numa estrutura, não é uma combinação de negócios, até porque a NILCO não atende à definição de negócio em si, então ela não pode ser identificada como um adquirente, né? E nesse caso, nem o IFRS 3, porque não é uma combinação de negócios, e nem a contabilização dos valores precedentes serão aplicáveis. Veja, a gente vai ter aqui um terceiro cenário. O que a gente faz em situações como essa de reorganização de capital? Então, como eu já observei, né, quando tem aí uma nova entidade formada e ela que emite os instrumentos de participação para efetivar a combinação de negócios, uma delas, ou seja, das entidades que existia anteriormente, tem que ser identificadas como a adquirente. Então, o que fazer? Escolha de política contábil. A gente já sabe que não tem orientação, preciso desenvolver e aplicar de forma consistente essa política contábil. Em geral, o que a gente vai observar mais adiante é o que se observa na prática é algo semelhante ao dos valores predecessores, só que não identificando os valores no nível mais alto de consolidação, mas no nível em que eu realizo a transação. Vamos observar isso um pouco mais adiante, tá? Aplicar, obviamente, de maneira consistente a política contábil e atentar para situações específicas, né? A gente pensa aqui, por exemplo, a situação de uma SPAC, né? Que é um tema que tem sido bastante recorrente, né, no acesso ao mercado de capitais, sobretudo no mercado americano, né? Então, eu tenho lá uma companhia que geralmente é uma holding, uma empresa sem estrutura, que passa por todo o processo de listagem e depois ela entra numa transação com uma entidade privada, que essa sim tem substância, etc. Então, eu preciso entender a essência econômica por trás da transação. Num contexto como esse, o que está por trás da transação normalmente é possibilitar o acesso de uma entidade que é privada, no primeiro momento, ao mercado de capitais. Então, veja, qualquer transação nesse sentido, ele tem que ser avaliado, inclusive, sob o aspecto de pagamento com base em ações, se eu não estou, a entidade privada, emitindo ações para obter um serviço de listagem, o que me remeteria a reconhecimento dessas ações direto no resultado como um custo de listagem. Isso, por exemplo, se a SPAC não tiver nenhum ativo líquido identificável. Ou ainda que exista, pode ainda haver uma diferença entre aquilo que eu, entidade privada, estou recebendo, já que eu vou acabar sendo a adquirente nesse processo, e em comparação àquilo que eu estou entregando. Normalmente, o que tem por trás, sob o ponto de vista de essência econômica, é o pagamento de um custo para
acesso ao mercado de capitais. O que mais aqui? Estou tentando dar uma olhada nas perguntas, mas eu aprendi que multitask é uma ilusão, porque o nosso cérebro ele só consegue se concentrar, ainda que por fragmentos de segundo, em uma atividade. Então vamos adiante, depois eu faço mais uma rodada das perguntas aqui. Bom, então no caso as reorganizações de capital, o método comumente utilizado considerar os valores contábeis dos ativos e passivos antes da combinação, né? Então eu preciso olhar como eles estavam antes da combinação, incluir as informações comparativas, nenhum ajuste ao valor justo. Lembrem-se que também aqui eu interpus uma casca no meio, não faz sentido nenhum eu fazer o chamado uplift, né, o ajuste dos valores dos ativos e passivos aos seus valores justos. Valores contábeis pré-combinações não são aqueles no nível mais alto, como a gente discutiu, no que a gente normalmente observa nas transações de controle comum, com uma essência, né? Quando eu não tenho uma NILCO, eu tenho duas entidades operacionais, e obviamente nenhum novo ágio é registrado, diferenças quando existem são registradas diretamente no patrimônio líquido. Bom, então aqui uma recapitulação breve entre os três métodos que a gente falou, né, navegou ao longo do caminho, né? Então, o primeiro é o método de aquisição do IFRS 3, que é a aplicação por analogia do IFRS 3 completo, né? Aplico totalmente o método do IFRS 3. Ativos e passivos, portanto, são elevados ou são ajustados aos seus valores justos na data da aquisição. Pode surgir, eventualmente, um ágio nesse contexto, e a contabilização é a partir da data de aquisição, por isso que é tão importante que eu a identifique nesse contexto. Contabilização do valor precedente, que a gente já estabeleceu aqui, que é o método aceito pelo nosso regulador de mercado de capitais para transações de combinação de negócios sob controle comum. Então, os valores contábeis dos ativos e passivos antes da combinação, né, do nível mais alto de consolidação do grupo. Importante que eu faça aquele foco macro, né, do grupo, observe quais são exatamente os negócios, qual é o negócio, quais são os negócios que estão sendo transferidos, para que eu estabeleça qual é o valor base que vai ser aplicado na transação. Não reconheço um novo ágio e também desprezo quais seriam os valores justos desses ativos na data da aquisição. Eu me foco nos valores atualizados de combinações de negócio anteriores. Eventuais diferenças entre valores desembolsados e o valor de um negócio são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido, e no que tange à questão de apresentação, estabelecer se eu vou fazer a apresentação conjunta a partir da data da combinação de negócios sob controle comum, sem reapresentação de comparativos, ou se diferentemente eu vou apresentar nas demonstrações financeiras ambas as entidades, a entidade e a entidade adquirida, como se sempre tivessem sido uma coisa só. E por fim, agora no finalzinho, olhamos as reorganizações de capital. O que as distinguem de uma combinação de negócio sob controle comum é a interposição de uma NILCO, né, que está fazendo nada mais, nada menos do que uma troca de ações com um propósito específico a ser observado, né? Então, eu vou buscar, também não há prescrição na norma, então eu tenho que remeter a uma política contábil, e o que a gente observa comumente na prática são valores contábeis dos ativos e passivos, mas não daqueles do nível mais alto na consolidação, como a gente via na contabilização do valor precedente, mas sim no nível da transação executada das entidades que são partícipes da transação. Inclui as informações comparativas para fins de apresentação, sem nenhuma atualização de valor justo, sem nenhum registro de novo ágio, e eventuais diferenças entre ou a existência de contraprestação ou não no patrimônio líquido, mais uma vez chamando atenção para situações específicas, como a que eu pontuei lá atrás,
de uma SPAC, quando tem algo a mais envolvido como o acesso ao mercado de capitais. Então, aquilo pode sim configurar uma transação com pagamento com base em ações e, porventura, fazer com que eu registre um pedaço disso no resultado como um custo de listagem. Muito bem. Com isso, a gente esgota essa revisão conceitual, né, dos aspectos que a gente queria tratar, e vamos falar um pouco sobre alguns casos práticos, né, Leila? Eu vou deixar aqui você conduzir, vou passar só o slide. Acho que o primeiro deles vai tratar aqui de aproveitamento do ágio, né, que eu acho que é um assunto que eu acabei não sentindo tanto interesse pelas perguntas. Brincadeira, perguntaram bastante sobre isso. A gente trouxe aqui um caso fictício, né, com questões, a transação em si é fictícia, mas ele é similar ao que a gente vê no dia a dia, né. Então, esse case, ele, obviamente, ele demanda uma aquisição anterior, né, então a gente aqui está assumindo que uma empresa internacional com presença no Brasil, né, já com atividade no Brasil e operação no Brasil, ela quer expandir, aumentar o seu business no mercado brasileiro, então ela está adquirindo uma outra empresa de semelhante atividade para consolidar posição no mercado brasileiro, né? Então, com essa aquisição, o que precisa ser feito para fins de aproveitamento do ágio, né? Vou passar aqui para o próximo slide. A gente trouxe aqui, então, esse cenário anterior, né? A gente tem a empresa internacional, a operacional brasileira e a target adquirida. Esse é o cenário pré-incorporação, e aí a gente tem o cenário pós-incorporação, já com a adquirente consolidando a adquirida em uma só entidade legal, né? Eu acho que, do ponto de vista tributário, o que é importante a gente destacar aqui, aí eu vi também algumas perguntas falando ou questionando a posição do fisco em situações dessa. O que o fisco costuma olhar muito, a gente tem os requisitos formais, né, obviamente, então a gente precisa ter um PPA preparado por um terceiro independente. Esse PPA ele precisa ser registrado em cartório ou com a Receita Federal dentro de 13 meses da aquisição. Então, a gente tem esses requisitos formais, aquisição entre partes não relacionadas, né? A gente não pode ter aquisição intragrupo gerando um ágio que seja depois, você pode gerar o ágio, mas ele não vai ser aproveitado para fins fiscais. Então, a gente tem esses requisitos formais e a gente tem uma questão muito importante que o fisco olha, que é a substância. O que aconteceu naquela operação, né? De fato, está havendo uma combinação de negócio, essa empresa que fez a aquisição, ela é a real adquirente, para fins contábeis, inclusive, o fisco costuma olhar esse tipo de característica da operação, e ele costuma adotar o que a gente chama de substância sob forma. Esse é o que o fisco costuma fazer quando ele está revisando essa operação, para identificar se essa empresa, ela de fato é adquirente, essa empresa brasileira que fez a aquisição, ela de fato é adquirente, ou ela foi interposta ali para gerar, para contabilizar esse ágio e acarretar essa dedutibilidade fiscal, tanto do ágio quanto das mais-valias derivadas, alocadas conforme o PPA. Então, a substância da operação é muito importante, e quando a gente está tratando de operações que envolvem uma empresa recentemente constituída pelo grupo no Brasil para fins de efetuar a aquisição, é muito importante olhar, de fato, a substância dessa empresa, o que ela tem, como ela foi
constituída, como ela foi financiada, qual é a atividade que de fato ela exerce, o que ela tem lá dentro em termos de tomada de decisão, quando ela foi constituída, o tempo entre a sua constituição, a aquisição e a incorporação, são questões que a gente vê sendo analisadas pelo fisco, né? E aí, do ponto de vista formal, novamente, a gente precisa que essas duas empresas, adquirente e adquirida, que elas sejam incorporadas, né? Para fins fiscais, a gente não tem nenhum impedimento com relação à incorporação normal ou à incorporação reversa. Todas as incorporações, é possível que qualquer uma delas seja realizada. Para fins fiscais também, ela pode ser feita, a incorporação em si, ela pode ser feita a valor de livros, né, sendo neutra do ponto de vista fiscal, não gerando nenhum impacto fiscal naquele momento da incorporação. Qual é um impacto fiscal, entretanto, relevante que ela acarreta? O prejuízo fiscal da empresa incorporada, ele não sobrevive à incorporação. Então, ele morre junto com a incorporação. Somente o prejuízo fiscal da empresa sobrevivente, ele sobrevive ao ato da incorporação. Os demais créditos fiscais, não, eles são carregados, né, por sucessão. Aqui a gente tentou levantar essas principais questões fiscais que a gente se depara, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui antes da gente passar para as questões contábeis. Eu quero ver se tem alguma questão específica enviada por vocês com relação a esse case. Enquanto você procura, Lila, vou te dar um refresco aí, ó. Tem uma questão que eu achei interessante da Fernanda. E quando não temos transações, ela está falando ainda da questão de transações sob controle comum, não transações de entidades sob controle comum, mas entre empresas do mesmo grupo que são coligadas. Ora, se eu estiver falando de empresas que são coligadas, né, e não são controladas, então eu não posso estar falando sobre transações de controle comum, Fernanda. Então, aí eu vou ter que avaliar se já que elas não têm controle comum, então se eu estiver comprando o controle delas, vou aplicar o IFRS 3, se eu estiver comprando o controle compartilhado, eu vou para o IFRS 11, se for influência significativa para o IS 28, e assim por diante. Pode voltar, Leila. Eu identifiquei uma aqui, ó, que eu acho que é interessante, do Matheus da Silva Ávila. Ele está perguntando se a contraprestação contingente, se ela é dedutível. É muito comum a gente ver, né, em M&A, uma contraprestação contingente no contrato de compra e venda. E aí, o que é importante a gente entender da contraprestação contingente? Primeiro, como ela está classificada no PPA, né? Isso é importante. Como ela é preço, né? Ela fez parte do preço, ou ela é alguma outra questão? Por exemplo, com uma discussão muito comum que tem com relação a earn-out, por exemplo, se aquilo é de fato preço ou se aquilo é remuneração de cotistas e acionistas que estão permanecendo no negócio. Então, essa é uma discussão muito comum que a gente vê. Mas assumindo que a contraprestação contingente ela seja preço, ela é dedutível a partir do momento em que ela é de fato paga. Então, enquanto ela não é paga, ela deve ser controlada separadamente e a partir de quando ela é de fato paga, ela é verificada e paga, ela faz parte do ágio que pode ser amortizado, né? Acho que uma outra questão aqui que é importante ressaltar são os prazos, né, Cris, de amortização. Então, o ágio, ele é amortizado a partir da incorporação por um prazo mínimo
de 5 anos ou 60 meses, como diz a legislação. Então, a partir da incorporação, você tem um prazo mínimo, você pode aproveitar em período inferior a isso, e sim, no mínimo 5 anos. Com relação às mais-valias alocadas de acordo com o PPA, elas também são dedutíveis para fins fiscais a partir da incorporação somente. Então, enquanto não tem incorporação, ela é amortizada contabilmente, você vê o impacto disso, né, nos livros contábeis, mas ela não pode ter efeito fiscal, então ela tem que ser adicionada enquanto não há a incorporação. Após a incorporação, ela é dedutível para fins fiscais e aí ela vai seguir o prazo de vida útil remanescente daquele bem que foi a qual ela foi alocada, né? O que significa, por exemplo, que se tem uma mais-valia alocada a um terreno, ela não vai ser amortizada, porque o terreno não é amortizável, ou depreciável, né? Então, acho que essas são questões importantes também de se considerar em casos de reorganização para aproveitamento do ágio. Cris, quer passar para as questões contábeis aqui? Legal, vamos sim, Leila. Bom, aqui eu acho que classicamente a gente precisa estabelecer, né? Se a gente está falando de essa incorporação, né? Uma reorganização, é uma combinação de negócios sob controle comum. Então, acho que essa é a avaliação. A gente vai ter que usar as ferramentas lá de trás e, obviamente, a existência de uma substância na transação, ou no adquirente, né? Na acquicol. Faz toda a diferença, né? Pelo que a gente observou há pouco, se eu estiver falando de uma acquicol com substância que se classificaria dentro do contexto de uma combinação de negócios, eu até poderia tratar dessa forma, mas se eu estiver falando meramente de uma reorganização com um propósito específico, né? Aí eu vou tratar dos valores tal como uma reorganização fosse no próprio nível. Então, me parece que nesse é o caso mais próximo. Óbvio que cada transação tem que ser olhada caso a caso, mas essas são as ferramentas das que a gente discutiu que têm que ser aplicadas nesse caso. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Eu acho que só o Fabrício, ele pediu para a gente falar do prazo do registro do PPA. Fabrício, só reiterando aqui, são 13 meses, tá? Da aquisição. Até 13 meses, porque o PPA ele pode sofrer alteração aí nesse período. Tem uma pergunta aqui, deixa eu tentar. Ela parece ser um pouco comprida. Deixa eu ver aqui. No caso de uma holding que tem 70% de uma empresa e faz uma reorganização societária, onde ela assume 100% dessa subsidiária. Bom, se eu parasse aqui a leitura da sua pergunta, João, se eu tenho 70% de uma investida e assumo o resto, né? Eu estou assumindo aqui no primeiro cenário que os outros 30% eles estão com terceiros. Aí eu estou fazendo uma compra de minoritários, né? Caixa contra diminui o minoritário, a diferença vai no meu próprio patrimônio. Se eu estiver falando de um pedaço que está dentro do mesmo grupo, que talvez seja a sua pergunta, aí estou simplesmente movimentando dentro do mesmo grupo, não estou falando de transações com minoritários, também simplesmente, aí pode ser uma reorganização meramente pelo fato de que não há uma combinação de negócios envolvida. Mas ele continua, desta subsidiária. E os minoritários, não, então acho que é o primeiro cenário, eu estou falando se eu estivesse tratando com partes externas e aí não é dentro do grupo, não é controle comum. Passam a ser investidores da holding. Bom, então provavelmente nesse caso eu troquei ações, né? Eu continuei com os mesmos minoritários, mas eles subiram um degrau, né? Não tem aporte de ativos, somente troca de ações. O tratamento mais adequado aí, de novo, no consolidado não muda, né? Eu só troquei o nível em que esses minoritários estão, né?
E efeito fiscal, também acho que não sei, Leiloca, mas eu acho que aí eu simplesmente troquei, né, ações e os minoritários subiram um degrau aqui dentro do grupo. Não creio que haja impactos fiscais, mas depois se você dá uma olhadinha nessa, eu quis mais ver pela questão contábil mesmo e tirar, porque essa acho que é uma situação onde a gente está apartado aqui do conceito de combinação de negócios sob controle comum, que é importante. Acho que esse é um passo importante, valeu para esse comentário. É muito importante eu entender qual é a transação para ver se eu estou nessa situação, ou como a pergunta acho que da Fernanda lá atrás, se era de coligados, etc. Enfim, nem tudo é uma reorganização societária. Acho que isso é importante. Vamos lá. Exatamente, acho que isso é o principal, né, Cris? Entender o propósito e o que está acontecendo. Tem uma pergunta aqui do Hamilton. Oi, Hamilton, tudo bem? Sobre utilização da NILCO. A utilização de uma NILCO não traria uma combinação de negócios, mesmo se ela for constituída como veículo de aquisição de um FIP, por exemplo? É muito comum aqui, em situações em que a aquisição é feita por FIP, a gente ter essa empresa constituída, muitas vezes porque a empresa a ser adquirida é uma limitada, por exemplo, e por isso você precisa dessa SA constituída embaixo para poder fazer a aquisição. Agora, do ponto de vista de combinação de negócios, Cris, você tem alguma consideração aqui a ser feita, considerando essa NILCO? Assim, em geral, né, de novo, uma NILCO, sobretudo quando existe troca de ações, ela não pode ser considerada uma adquirente, que é o que a gente observou na discussão das reorganizações societárias. Quando há pagamento em dinheiro, né, óbvio que também aqui a gente não tem a pretensão de dar uma receita de bolo, mas é uma presunção de que há alguma essência por trás da transação, mas de qualquer forma, se eu estiver falando sobre controle comum, né, ainda assim, sob o ponto de vista contábil, ainda que seja identificado como adquirente, eu não vou estar no cenário de fazer uplift, né, o ajuste a valor justo dos ativos, se eu estiver num contexto de transação dentro do mercado de capitais, né. Então, talvez a discussão maior vai ficar se eu estou num controle comum e vou aplicar o método dos predecessores ou se é meramente uma reorganização de capital. E aqui, Hamilton, para fins fiscais, o que é importante a gente entender qual é a razão da constituição dessa ANILCO e o propósito dela na estrutura de aquisição, né? Porque isso é o que vai ser analisado pelo fisco. Tem uma perguntinha aqui, Leila, não sei, a pergunta 91, dá uma olhada nela, porque ela é do Walter Neumeier, um grande camarada. Deixa eu ver. Veja só, eu vou ler aqui. Se tivermos uma mais-valia de 100% amortizada antes da incorporação, já até sei o que ele quer saber, ela ainda pode ser deduzida para fins fiscais depois que a incorporação acontecer? Acho até que a gente chegou a debater alguma coisa parecida com isso em algum outro momento, não me lembro. Sim, exatamente, Cris. Ela não vai ser dedutível, né, enquanto não houver a incorporação. Então, a gente vai fazer os ajustes na apuração do imposto de renda, e ela depois pode ser dedutível após a incorporação. E aí existem várias posições que você encontra se ela é dedutível a partir, considerando o prazo de vida útil remanescente, se ela é dedutível de uma só vez, e aí a gente tem os cenários, né, aqui de risco em cada uma dessas alternativas. O que é mais comum é a amortização pelo prazo de vida útil remanescente. Maravilha. Vamos lá, então. O próximo case que a gente trouxe é uma situação em que a empresa ela vai fazer uma cisão, né, para fins de separar
unidades atividades que ela possui todas as atividades consolidadas em uma empresa e ela quer separar isso em entidades diferentes para fins de desinvestimento de uma delas. Então, ela não quer mais continuar operando o business de prestação de serviço e vai separar isso numa outra entidade para posteriormente vendê-la. Vamos mostrar aqui os desenhinhos, né? Então, aqui a gente mostrou só os passos, né? Então, aqui a gente tem a como sendo a investidora, a D, essa empresa que consolida todas as atividades, a gente tem a cisão com a parcela cindida vertida para a D'. Após a cisão, a A fica com 2 subsidiárias, a D Comércio e a D' Serviços, e ela se desfaz da D' Serviços num terceiro passo. Para fins fiscais, o que é importante a gente considerar aqui? A cisão feita a valor de livros, ela não gera impactos fiscais, né, em tese. Qual é o impacto fiscal que ela acarreta? A parcela cindida, ela impacta o saldo de prejuízo fiscal da empresa original. Então, se D tem um saldo de prejuízo fiscal, esse saldo vai ser reduzido proporcionalmente à parcela cindida, né? Então, isso é muito importante. Esse saldo de prejuízo fiscal, ele não é transferido junto com a parcela cindida, ele é baixado. A empresa perde o saldo na proporção da parcela cindida. Isso é importante. Créditos fiscais relativos àquela unidade de negócio e aos ativos que estão sendo cindidos, eles, em tese, e obviamente que vai depender do caso a caso, mas em tese eles são transferidos juntos. Então, é comum você ver, por exemplo, créditos de ICMS sendo transferido junto com o negócio que foi transferido, o que não acontece em casos, por exemplo, ou acontece com menos frequência em casos de créditos federais. Outra questão importante aqui de se analisar é sucessão. Então, um terceiro que eventualmente adquirir essa empresa de serviços, ele vai muito provavelmente querer entender riscos, né, tributários e trabalhistas, não só da D' Serviços, mas também da D original, porque a cisão, ela importa, ela impacta, né, ela acarreta uma sucessão tributária, trabalhista e previdenciária com relação ao business, aos empregados transferidos, ao business cindido, mas também com relação à empresa D original. Ela fica linkada no sistema do fisco, da Receita Federal, ela fica linkada ao CNPJ da D original. Então, é possível o fisco linkar essas empresas e o que impacta na sucessão para fins tributários e trabalhistas e previdenciários. Outra questão importante aqui é o ganho de capital. Vocês observem que há aqui no caso, é uma empresa que está localizada fora do Brasil. Para fins de ganho de capital, aqui essa cisão a valor de livros, o que o fisco costuma olhar? O custo histórico. Qual é o custo histórico que A tem em D e qual é o custo histórico que foi transferido para a D' para fins de entendimento de potencial ganho de capital de não residente gerado nessa operação. Como vocês sabem, os não residentes eles são tributados por ganhos de capital derivados de investimentos no Brasil. Então, uma cisão, ela pode gerar um ganho de capital tributável aqui, então é importante que se analise qual é o custo histórico dessa parcela cindida para fins de determinar se há ou não ganho de capital.
Acho que essas são as principais questões aqui do ponto de vista tributário, Cris. Vou te passar aqui para os comentários e considerações contábeis. Legal, Leila. Assim, aqui me parece que normalmente eu devo estar falando de uma... eu criei uma nova entidade, né? Me parece um carve-out aqui, um drop-down dos ativos, eu estou cindindo, então já estou no nível mais alto, né? De consolidação ali com A. Então, me parece que os valores de A de livros que seriam transferidos diretamente para D, isso eventualmente poderia variar se eu estivesse falando num nível mais abaixo dessa estrutura, né? Se eu estivesse falando algumas camadas abaixo e eu tivesse, porventura, valores de combinação de negócio anteriores registrados num nível mais acima. Aqui me parece que a transação tem uma substância, né, de transferir para a entidade, para venda ou etc. Então, provavelmente eu estaria falando potencialmente de uma combinação sob controle comum, mas se eu simplesmente criei uma casca e transferi os ativos, aí muito provavelmente eu estaria falando de uma reorganização de capital. Vamos passar para o próximo aqui, case? podemos. Antes de passar para o próximo case, Cris, eu só queria responder uma pergunta do Rodrigo Gomes, porque eu não sei se ficou alguma dúvida com relação ainda ao case 1. Ele fala, quando a investidora incorpora a investida, perde-se o prejuízo fiscal da investida. Isso aí. Porém, a investida pode incorporar a investidora e manter o prejuízo fiscal. Exatamente. Então, como eu falei, a incorporação ela pode ser nos dois sentidos. Não existe trava com relação a isso do ponto de vista fiscal. No mercado, essa operação é chamada de incorporação reversa e é muito utilizada para planejamento tributário. Exatamente, Rodrigo. E a incorporação reversa, ela também precisa ser analisada com cuidado quando a gente está falando de aproveitamento de prejuízo fiscal. Por quê? A gente precisa entender inúmeras questões do ponto de vista de substância com relação àquele prejuízo. Primeiro, quando a gente tem duas coisas que acontecem juntas, a empresa perde o prejuízo fiscal. Troca de controle, né? Mudança no controle. Então, se a gente está falando de uma aquisição, isso já aconteceu. E mudança na atividade. Então, no cenário em que a investida, ela já trocou o controle, e quando ela faz essa incorporação, ela tem uma mudança na atividade, a gente já tem um risco aqui com relação a esse prejuízo que precisa ser analisado. Qual é a mudança na atividade? Teve mudança na atividade? O quanto foi essa mudança, né? Para entender qual é o cenário que a gente está de fato encarando aqui. A outra questão é que o fisco costuma olhar nesses casos de incorporação reversa, quando a gente está falando de prejuízo fiscal, qual é a empresa que de fato, e não na forma, que de fato sobreviveu. Você vê casos e você, quando você pesquisa na jurisprudência, você vê casos, por exemplo, de aquisição de empresas com saldo de prejuízo. O que o fisco costuma analisar? Depois da incorporação, e aí com essa empresa que tem esse prejuízo sobrevivendo, qual é a atividade qual é a empresa que de fato sobreviveu? Teve mudança de nome, por exemplo, isso está linkado com uma outra pergunta que fizeram aqui, né? A investida, ela incorpora a investidora e na sequência ela muda o nome. Como essa empresa ela vai operar? Sobre que nome ela vai operar? Quem é a empresa que está fazendo o cara a cara ali com o cliente? Quem é essa? Qual é a empresa que de fato sobreviveu e não no papel? Isso é importante quando a gente está falando de incorporação reversa em questões de prejuízo fiscal, Rodrigo. Voltando para o case, eu não sei, Cris, se você quer falar mais alguma coisa antes da gente entrar no próximo case aqui. Não, podemos ir adiante, Leila. Então, o próximo case, a gente trouxe
um cenário em que o grupo, vou botar aqui o desenho já, o grupo ele tem essa estrutura societária, ele é uma holding com empresas brasileiras que possuem subsidiárias francesas, e aí, em algum momento, essa holding compra uma empresa francesa A, e ele quer consolidar essa atividade francesa embaixo da empresa A, porque não faz sentido ficar embaixo da brasileira. O Brasil, como todo mundo sabe, não é uma jurisdição favorável para ser holding do grupo, né? De grupos econômicos. Então, aqui ele quer fazer uma reestruturação para passar D e E para debaixo de A, consolidando a parcela francesa do grupo embaixo de A. Então, como é que ele separou, nesse caso, esse grupo? A gente tem aqui o primeiro passo, ele fez uma redução de capital em B e entregou para a holding a participação em D e E, que posteriormente, então elas ficaram todas irmãs, e posteriormente a holding contribuiu em A essas participações, né? O que a gente precisa entender aqui do ponto de vista fiscal? Novamente, né, a gente está falando aqui de grupos internacionais, né, então não residentes, detendo participação em brasileira, então qualquer movimentação que a gente vai fazer, a gente precisa entender qual é o custo histórico desse investimento e desse capital reduzido para fins de avaliar se a gente tem algum impacto aqui de ganho de capital de não residente. Tudo feito a valor de custo histórico, em tese, a gente não tem impacto tributário para fins de ganho de capital. Outra questão, a gente precisa entender a substância, o fisco vai querer entender a substância aqui, se de fato esses movimentos eles se sustentam, se na essência o movimento ele é outro, se foi uma venda, o que é que foi. Então a substância aqui é muito importante de ser entendida para fins de determinar qual é a essência do movimento societário para determinar impacto fiscal ou, eventualmente, algum risco fiscal que precisa ser endereçado. Outra questão importante é o prazo. Reduções de capitais, elas são sujeitas à oposição de credores. Então, a gente tem prazo aqui de 60 e 90 dias, se a gente estiver falando respectivamente de SA e limitada, para oposição de credores. Então, quando a gente se depara com situações de redução de capital, é muito importante a gente entender o prazo em que isso precisa e pode ser feito para ver se casa com o prazo legal de oposição de credores. Outra questão aqui, e também ali linkado às questões de documentação, é os registros no Banco Central. Todo investimento de não residente, ele é registrado, investimento de não residente no Brasil, ele é registrado no Banco Central. Então, a partir do momento em que essas movimentações são feitas, esses registros no Banco Central precisam ser atualizados. Acho que essas são as principais considerações do ponto de vista fiscal, Cris. Eu acho que no final das contas, você tocou num ponto aí importante, né? Essa questão de a essência, por que isso está acontecendo, oposição de credores, me chamou um pouco a atenção até nas próprias discussões que a gente tem no dia a dia, né? Eu acho que já deu para perceber nessas alturas que no fim das contas, e por isso que foi tão importante fazer aquela conceituação inicial, acho que ou eu estou numa combinação de negócio sob controle comum ou eu estou numa reorganização, né? Mas sempre que a gente se depara com a questão, e as respostas contábeis elas não variam muito, né? De novo, sempre que a gente se depara com uma discussão dessas, é importante não só
pensar, então contabilmente esse é meu objetivo. Então tá bom. Então primeiro eu preciso saber se a essência da transação conversa com o objetivo que eu quero. Acho que esse é meu comentário que vem se repetindo aqui ao longo das demais, né? Bom, e não esquecer que a essência em algum momento ela vai ter que ser refletida. A parte formal é importante, sem dúvida nenhuma. Não vou encontrar a essência sem ter uma forma, mas eu não posso me desapegar da essência e focar apenas na forma da transação. Vamos lá. Passando aqui para o nosso último caso, um caso que a gente se deparou de reestruturação de dívidas, e a intenção aqui do grupo era eliminar essa dívida sem um fluxo financeiro. E como fazer isso em conjunto com uma incorporação que já estava prevista. Né? Então, aqui a gente tem essas entidades aqui, A, B e C, né? Na situação original, a gente tem B como credora de C. Né? Então, B é credora de C, e A, que é a acionista, o cotista, ela já tinha a intenção de incorporar C. Então, C, que é a devedora, ela seria incorporada por A, e a partir desse momento, B ficaria credora de A, né, por sucessão. O que foi feito antes, eles implementaram uma redução de capital com a entrega desse recebível para A. Então, B reduziu o capital, entregou esse recebível para A, de modo que A ficou credora de C, e a partir do momento em que houve a incorporação, aconteceu uma confusão patrimonial, ou seja, A ficou com o crédito e a dívida na mesma entidade jurídica, e essa dívida foi quitada por confusão patrimonial. Quais são as questões aqui para a gente se deparar do ponto de vista fiscal? Primeiro, a gente tem as questões de redução de capital, que a gente já falou, né, anteriormente, mas o que é importante aqui a gente comentar do ponto de vista fiscal? A substância dessa operação. Qual é o propósito desses passos societários, né? Pode ser questionado se houve uma cessão de dívida, se houve um perdão de dívida. Essas são as perguntas que têm que ser endereçadas para entender a substância e os riscos fiscais dessa operação em que existem todos esses movimentos, a fim de gerar uma quitação sem um fluxo financeiro. Cris, quer falar do ponto de vista contábil? Não, quero sim, Leila. É muito comum, né, a existência de intercompanies em processos de reorganização societária, e o cancelamento dessas transações muitas vezes acontece através de redução de capital, enfim, transações como essa, né? Essa própria questão da confusão patrimonial, onde eu liquido, né, ativos e passivos entre uma e outra. Faz diferença se as transações elas envolvem dinheiro, né, ou se elas são meramente in kind, né, como você colocou aí. Importante observar aspectos como a existência do controle comum, que é um caso aqui, principalmente quando envolvem estruturas de dívida, né? Se essa dívida está, por exemplo, em um veículo, avaliar muitas vezes questões complexas por trás disso, a existência de controle, qual é a parte que controla o veículo aonde está a dívida. Acho que essa é um highlight importante em transações como essa, porque a criação de estruturas para aquisição de ativos, enfim, normalmente que envolvem endividamento por questões tributárias e, enfim, questões em geral, envolvem a interposição desses veículos. Então, acho que esse é um ponto de atenção bem importante em situações como essa.
Acho que eram esses os cases, né, Cris? Eu acho que, do ponto de vista fiscal, como vocês puderam perceber, a gente falou muito da substância e do propósito em todos os cases. Então, acho que essa é a principal questão que precisa ser endereçada quando a gente está tratando de reorganizações, reestruturações, do ponto de vista tributário, entender qual é o propósito daqueles movimentos, qual é o objetivo, por que esses movimentos estão sendo feitos, para fins de entender se na substância ele de fato se equipara ao que está sendo feito, né? Ou se é somente a forma que está sendo feita dessa maneira. Isso é o que vai ser o principal ponto de avaliação, geralmente é o que costuma ser o principal ponto de avaliação para entendimento de risco. Qual é a substância daquela reestruturação. Cris, dá tempo de eu responder uma última pergunta? Porque o Rogério, ele fez uma pergunta aqui e ele até insistiu aqui 3 vezes. Leila, depois você responde a minha pergunta? Não, vamos sim. A gente tem uns 9 minutinhos, vamos ter um encerramento, mas eu também estou olhando umas aqui, vamos aproveitar. Só um comentário geral, assim, foi estrondosa aqui a participação de vocês, agradecer muito antes dessas respostas finais aqui. Não se desesperem, tá? Temos aqui quase 2 centenas de perguntas que foram vindo e respondendo, então a gente vai entrar em contato, responder, enfim, produzir algum tipo de post falando sobre alguns temas que a gente achar que faz sentido, mas agradecer imensamente a participação de vocês. Então vamos lá. Acho que essa também já tinha sido alertado aqui, que essa mas vamos falar sobre ela, Leila. Vamos lá. O Rogério ele trouxe uma situação aqui que é o que a gente costuma chamar, né, que é prevista na legislação fiscal de similar ao que você trouxe aqui, Rogério, que é a aquisição em estágio. Mas nesse caso aqui você já adquiriu o controle na primeira aquisição e aí depois você adquiriu a parcela remanescente, né? O que não geraria, né, Cris, o ágio nessa segunda parcela. Aqui a gente tem, Rogério, discussões em todos os sentidos, como você pode imaginar. Existe uma corrente, geralmente predominante, de que essa parcela ela geraria um ágio que, desde que os demais requisitos sejam cumpridos, poderia sim ser dedutível para fins fiscais. Entretanto, a gente tem um descasamento com o contábil e isso sempre importa em um grau de risco mais elevado com relação a essa parcela. Acho que era isso, Cris. Não, legal. Que mais? Tem algum outro aqui? Tinha um de impairment que eu achei interessante a pergunta. Uma aqui, Leila, eu sinceramente não sei se temos uma definição sobre isso. Aqueles 13 meses, a pergunta aqui 96 do Gustavo, os 13 meses daquele estudo, né, dos valores justos que se prepara, se conta os 13 meses a partir da assinatura do contrato de compra e venda ou do closing da operação? Acho que o closing é quando efetivamente se assume o controle. Exato. Eu entendo que é da data da combinação de negócios, né? Que deveria ser a data que eu troca assumo de controle de fato. Né? Quando você de fato comprou e adquiriu a empresa. Por acaso a Stephanie tinha uma pergunta bem parecida, referente ao registro do laudo do PPA, aquisição entende pela assinatura, já matamos 2 com uma só. Tinha uma de ágio aqui que eu queria... Aqui. Quando demos provisão de impairment no ágio, ele também é dedutível? Não, acho que eu sei a resposta, mas eu não vou... O impairment, ele é adicionado
né, uma para provisão, fins né? fiscais. Então, o Isso. impairment, ele, em tese, tem que ser neutralizado. Baixou qualquer baixa, lançamento de impairment, né, você faz a respectiva adição na apuração do imposto de renda. Isso. Tem a 80 também, acho que aqui você já passou, mas vale a pena reforçar. Como fica a dedutibilidade da parte do ágio não alocada pelo PPA? Quer dizer, o ágio que fica na contabilidade, né? Ele é dedutível em quanto tempo? Acho que aí talvez valha um comentário sobre o que é o ágio fiscal para dedutibilidade, né, Leiloca? Eu acho que a parte não alocada é o ágio, né? Então, o PPA ele vai alocar o preço, né, pelo valor valor de livros, né, daquele negócio, todas as mais-valias, e aí o que não for alocado é o ágio, né? Então, tudo que não é alocado é ágio. E esse ágio, ele é dedutível para fins fiscais após a aquisição pelo prazo mínimo de 5 anos. Então, você não pode amortizar em 4, por exemplo, tem que ser pelo menos o mínimo de 60 meses. Desde que cumpridos todos os requisitos, conforme discutido aqui. Legal. Tem uma pergunta aqui do Alexander, que ela sai um pouco foi para fora da caixa. Achei interessante, vou trazê-la aqui para o plenário. Como deve ser tratada a questão de bônus aos executivos, longo prazo, né, um ILP, alguma coisa assim, na reorganização societária, uma vez que a remuneração se apoia no recebimento de ações? Alexander, depende muito, né, do que você entende, de qual que é o desenho desse programa, né? Se, por exemplo, houver a transferência de controle, que aqui se a gente está falando de combinação controle comum, provavelmente eu vou fazer só uma substituição. Então, aí eu tenho que olhar o IFRS 2 em situações como um cancelamento, uma substituição desses programas que podem me levar, né, em algumas circunstâncias, a manter o reconhecimento do programa original, se houver uma mudança que diminua, né, o valor do que os executivos estão recebendo, ou refazer os cálculos, se for um programa que melhore em termos de valor justo que eles estão recebendo. Mas, em síntese, a resposta é: eu preciso olhar o que o programa me diz, se, por exemplo, a transferência de controle antecipa o vesting e assim por diante. Tá? Não é um assunto que está ligado intimamente ao tema da reorganização, mas sim ao tema de pagamento com base em ações. Bom, acho entramos que uma questão aqui importante, Cris, desculpa te interromper, mas é muito importante entender a mecânica desse plano, como você falou, e como ele é estruturado, até para entender eventual risco previdenciário, para ver se isso de fato é uma remuneração com base em ação, ou se é de fato um plano com base em ações, ou se isso pode se configurar como uma remuneração. Perfeito. Muito bem, pessoal. Entramos aqui na nossa última volta no cronômetro, já estão quase 10h50, já são 10h59 pontualmente aqui. Então, acho que a gente vai usar esse último minuto para agradecer a audiência de vocês. A gente sabe que falou sobre um assunto que não é trivial, né? Então, a gente, pela interação, tanto nas respostas, a gente tinha aí, em média, 200, 300 pessoas interagindo, né? Quer dizer, pensando sobre as questões, separaram 2 horas da manhã de vocês e fazendo muitas perguntas que a gente, claro, não tinha como responder a todas. Para nós é uma honra ter tido a audiência de vocês, espero que a gente tenha conseguido transmitir o máximo de conhecimento, e mais uma vez eu assumo aqui o compromisso, junto com a Leila, ela vai falar também, viu, para não assumir sozinho o compromisso, de que a gente vai continuar em contato com vocês para tratar desses assuntos. E Leila, agradecer demais a sua participação, aprendi muito contigo hoje, obrigado mesmo, e seguimos. Você quer falar alguma coisa? Só agradecer a oportunidade, Cris, de estar aqui, e a todos aqui no nosso webcast, agradecer a presença, e foi um prazer passar essa parte da manhã com vocês. Legal, pessoal. Ótimo final de manhã
e continuamos à disposição. Obrigado a todos, um ótimo dia.